Olá, boa noite. Jovem é preso por manter desmanche irregular em Sorocaba. Veja agora os outros destaques de hoje do Noticidade. De trocar tiros com a rota, 9 suspeitos são mortos em Várzea Paulista. Polícia de Sorocaba prende quadrilha suspeita de tráfico de drogas. Para dar conta da administração do tráfico, Sorocaba foi dividida em 2 regiões. Metalúrgicos da região realizam paralisação por melhores salários. E você vai conhecer a história de uma dona de casa deficiente física que fez dos obstáculos motivos de superação. Veja agora no Noticidade. Uma ação da Rota, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de São Paulo, terminou com a morte de 9 homens em Várzea Paulista. Os presos foram levados hoje pela manhã para o CDP de Jundiaí. Um bloqueio ainda era mantido em frente ao hospital em Várzea Paulista. Durante a madrugada, as áreas onde ocorreram as mortes e os acessos à delegacia de Jundiaí permaneceram bloqueados pela Rota, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de São Paulo. A quadrilha teria se reunido nesta chácara em Várzea Paulista para realizar uma espécie de julgamento, o chamado Tribunal do Crime, onde decidiria o destino de um homem que teria estuprado uma menina de 12 anos. A suposta vítima, a mãe, e o irmão dela também participariam do julgamento. Essa família assistiu o Tribunal do Crime até o momento em que os criminosos decretaram a morte do estuprador. A polícia chegou até o local depois de denúncia anônima. 40 homens participaram da ação. Quando a Rota chegou à chácara, 7 suspeitos tentaram fugir nesses 2 carros. Houve perseguição e troca de tiros. 4 morreram e outros 3 foram presos. Os bandidos que ficaram na propriedade também atiraram contra os policiais que permaneceram no local. 5 acabaram mortos, entre eles o homem que seria julgado. Outros 2 foram detidos. No total, segundo a polícia, 9 suspeitos morreram e outros 5 foram presos. Todos já teriam passagem pela polícia. Na chácara foram apreendidos ainda 20 quilos de maconha guardados em uma geladeira, uma metralhadora, 2 espingardas calibre 12, 7 pistolas, 4 revólveres, explosivos e uma granada. Isso indica a disposição da quadrilha de confronto. Por isso, a ação contou com o apoio do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, que fez a coleta do material. A polícia negou que a ação tenha sido uma retaliação aos constantes ataques contra PMs. Nós tivemos nos 3 pontos de confronto prisões de criminosos ilesos. Então isso indica uma ação legítima. E depois de 4 meses de investigação, policiais da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba, prenderam uma quadrilha suspeita de praticar tráfico de drogas na região. A quadrilha, formada por homens e mulheres, foi presa aos poucos. A polícia apreendeu ainda dólares, celulares e cadernos com a movimentação financeira. O valor dos cheques chega a R$52 mil. Segundo a polícia, todos os integrantes da quadrilha foram identificados. Das 12 pessoas, uma está foragida. O tráfico era comandado por uma mulher que assumiu o posto do marido, preso desde 2007. Para dar conta do mercado, Sorocaba foi dividida em 2 regiões. Andréia Duarte de Oliveira, de 37 anos, casada com um traficante preso, era responsável por um setor. Ela foi presa com 2 quilos 240 gramas de cocaína na zona norte de Sorocaba. Foi uma operação desenvolvida num período de aproximadamente 4 meses. E ao final dessa operação, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que os 2 maiores traficantes de Sorocaba e região estão atrás das grades. De acordo com a polícia, em apenas 5 horas na noite de segunda-feira, Geraldo César Matia, de 42 anos, conhecido como Gera, conseguiu mais de R$20 mil com a venda de drogas. Na tentativa de atrapalhar as investigações, o suspeito dizia trabalhar com este guincho, avaliado em mais de R$300 mil. Estes 2 carros também pertenciam à frota da quadrilha, que tinha como uma das características ostentar luxo. A casa de um deles fazia divisa com o Votorantim, é uma casa que chamou a atenção da polícia. Contava com várias benesses e estava em reforma, em ampliação. Era uma casa que destoava do espaço onde ela estava. Ainda em Sorocaba, o cerco contra o tráfico continuou durante a tarde. 2 homens foram presos com 30 quilos de droga.
A droga estava nessa casa onde morava Ismael Pereira Amorim, de 32 anos. A polícia abordou o suspeito durante patrulhamento. Deparamos com um indivíduo saindo da residência, com uma mochila roxa na mão. Aí, ao abordar e verificado dentro da mochila, foi localizado aí uma certa quantia de crack, cocaína e maconha. O homem estava com aproximadamente 3 quilos de maconha em uma bolsa e na casa foram encontrados mais 32 tijolos da droga, além de 3 quilos de pasta base de cocaína e a mesma quantia de crack. A polícia achou ainda um revólver calibre 38, munições, algumas de uso restrito das Forças Armadas, 2 balanças de precisão e tubetes para embalar drogas. O suspeito disse à polícia que levaria a droga para um outro homem e que para isso ganharia R$150. A PM localizou esse outro indivíduo e também o prendeu. O helicóptero Águia também foi utilizado na ocorrência. Ítalo Henrique Domingues, de 19 anos, foi localizado também no bairro Novo Horizonte. Na casa dele, a polícia encontrou mais um revólver, 1 quilo de maconha e crack, 3 balanças de precisão e tubetes para embalar cocaína. Os 2 suspeitos foram encaminhados ao DPP Norte. Um homem suspeito de praticar vários crimes em São Roque foi preso hoje à tarde em Carapicuíba. Segundo a polícia, ele é conhecido como Pé de Veludo e como bandido educado, pois não ameaçava as vítimas. Ele será encaminhado à cadeia da cidade. Urbs é obrigada a pagar indenização no valor de R$500 mil ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A sentença da primeira vara do trabalho condenou a empresa de desenvolvimento urbano e social de Sorocaba por promover internamente servidores sem a prévia realização de concurso público, ato inconstitucional segundo a Constituição Federal. Em nota, a Urbs informou que deve recorrer da sentença. Desmanche irregular foi interditado hoje em Sorocaba. O galpão fica na Avenida Ipanema. O dono foi preso. O local foi interditado pelo setor de fiscalização da prefeitura por falta de documentos para funcionamento e pela Polícia Civil, por suspeita de receptação de produtos roubados. A polícia localizou milhares de peças de veículos, a maioria delas sem nota fiscal. Para dificultar a identificação da polícia, as etiquetas de peças foram retiradas e os vidros quebrados. Os estilhaços ainda estavam espalhados pelo chão. Como as peças estão desidentificadas, ou seja, a identificação da numeração foi obliterada ou foi removida, nós não temos condições de afirmar se é ou não produto de roubo. O dono do estabelecimento, de 22 anos, foi preso e encaminhado ao CDP de Aparecidinha e pode pegar de 3 a 8 anos de prisão. Olha, eles estão sendo presos por adulteração de sinal identificador de veículo, né, que é desidentificar o veículo, retirar a identificação do chassi do veículo e também por receptação qualificada. Parte do material foi recolhido para a perícia policial. A destinação do restante dos produtos ainda será determinada pela Justiça. Um motorista perdeu o controle e capotou o carro na rodovia do Açúcar, em Itu. Ele foi socorrido no pronto-socorro com ferimentos leves. O acidente causou um engarrafamento. Segundo a polícia, o primeiro carro já estava parado quando foi atingido por esse outro veículo. A motorista perdeu o controle e não conseguiu frear. Com o impacto, mais 2 automóveis foram envolvidos no acidente. Apesar do estrago, somente a motorista que provocou o engavetamento teve ferimentos leves e foi levada para o pronto-socorro de Itu. Metalúrgicos de Sorocaba e cidades vizinhas realizaram hoje uma paralisação dos trabalhadores de pelo menos 50 empresas. Cruzaram os braços por melhores condições de trabalho. Pela primeira vez, a mobilização foi realizada no Parque das Águas. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, funcionários que seguiam para as fábricas ou para casa foram transportados até o local em 200 ônibus. Se não apresentar proposta até sexta-feira, a partir de segunda-feira, a gente vai estar em greve. Em greve aqui em Sorocaba. A Polícia Militar ficou no local durante todo o protesto, que tem entre as principais reivindicações o aumento real de salário. Nós estamos pedindo em torno de 2,5, a licença maternidade para 180 dias e também a redução de jornada para 40 horas semanais. Segundo o sindicato da categoria, a manifestação não foi a única e não será a última. O metalúrgico da CUT no estado de São Paulo não faz negociação que contemple só a inflação. Nós queremos aumento real de salário. O trabalhador unido nessa hora, né? Eles não querem saber negociar, não oferecem nada. Ofereceram menos do que a inflação pra gente. Então, eu acho que tem que reivindicar o que eu acho que é certo.
Uma casa pegou fogo em Jundiaí e 2 crianças ficaram feridas. Os irmãos permanecem internados em um hospital da cidade e respiram por ajuda de aparelhos. Dentro da casa não sobrou nada. Na residência moravam 6 pessoas. Entre elas, os irmãos Alex Rezag, de 3 anos, e Isabelle Rezag, de 4 anos. As crianças estavam sozinhas na hora do acidente e foram encontradas debaixo da cama desacordadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, elas foram salvas pela cachorra da família, que as levou para o quarto. A polícia vai investigar como o fogo começou. Também em Jundiaí, um vazamento de gás parou o centro da cidade hoje, no início da tarde. As ruas que ligam o bairro ao centro da cidade ficaram desertas e o trânsito ficou complicado na região. Carros de várias corporações foram acionados para dar suporte à manutenção da adutora, que foi rompida depois que uma retroescavadeira perfurou o solo e atingiu a tubulação de gás. O local passa por obras viárias. O trabalho demorou 1 hora para ser finalizado. Ninguém ficou ferido. O sol aparece nesta quinta-feira em meio às nuvens, mas não há previsão de chuva na região. E o forte calor deve continuar. Em Sorocaba, a temperatura máxima atinge os 35 graus, mínima de 21, máxima de 35 também em Boituva. Já em Porto Feliz, a máxima será de 36. Em Itapetininga, máxima de 34, mínima de 21. Em Jundiaí, as temperaturas oscilam entre 20 e 28 graus. Muita gente aderiu ao GPS, mas tem dificuldade para utilizá-lo e muitas vezes acaba até errando o caminho. O problema pode estar na forma como o aparelho é usado. É um equipamento que caiu nas graças do brasileiro. Aqui em São Paulo é muito difícil andar, né? Então, com o GPS fica mais fácil. Levantamento de uma empresa de tecnologia mostra que 11% dos motoristas do país já aderiram ao GPS, número similar ao dos Estados Unidos. Só que muita gente ainda tem dificuldade em chegar ao destino correto. Você não pode seguir ele fielmente, eu acho. Acho que você tem que saber, tem que ter uma noção do mapa da cidade também. Às vezes ele não indica certo não, às vezes se você for por ele, às vezes ele atrapalha um pouco. Pesquisadores suecos decidiram investigar o porquê de tantos desencontros. Eles descobriram que o problema, na verdade, não está no GPS, e sim no motorista. As observações de condutores auxiliados pelo aparelho concluíram que a maioria dos erros acontece pelo fornecimento incorreto do endereço ou distração. Muitas vezes a gente simplesmente desliga dessa importante função que é prestar atenção no caminho, que seria a inteligência visoespacial, delegamos isso totalmente para o GPS e quando a gente vai ver, a entrada passou. Esta motorista aceitou fazer um teste. Logo no início, ela deixa para trás uma conversão à esquerda e o equipamento faz outro caminho. Eu diria que você já se atrapalhou todo, né? Então, tá vendo? Depois de mais alguns ajustes na rota, chegamos ao endereço. O tempo da viagem passou de 5 para 10 minutos. Acho que se a gente tivesse entrado naquela esquerda seria tudo diferente. Esse especialista afirma que as mulheres têm mais dificuldade com o GPS. As mulheres geralmente têm uma habilidade maior com coordenação de movimentos mais finos, atenção em múltiplas coisas ao mesmo tempo, e os homens têm mais facilidade com inteligência relacionada à parte mecânica, à parte de engenharia e à parte de movimentos grosseiros, como por exemplo se dirigir na cidade, dessa inteligência visoespacial que a gente está falando. Agora você vai conhecer a história de uma dona de casa de Sorocaba que fez dos obstáculos da vida motivos de superação e hoje ajuda outras pessoas por meio de um blog. Casada e mãe de 2 rapazes, trabalho não falta. O que parece barreira se transforma em incentivo. A dona de casa não para. As tarefas de casa, as dificuldades ao longo da vida e o preconceito que Lucilene já enfrentou, tudo isso serviu de inspiração para escrever uma longa história. As experiências foram parar em um blog. O diário saiu do papel e virou virtual há 1 ano. O número de acessos já passa dos 6.200. Uma recompensa para quem não sabia nem ligar o computador. A sobrinha é quem sempre a ajudou. Não entendia nada, aí eu tirava foto, fazia o círculo, mostrava para ela como que faz, publicava direitinho, às vezes ela errava, fazia tudo de novo e assim foi. Eu não tinha nem noção de como era um computador, né? Para mim foi uma novidade, um desafio ao mesmo tempo. A ex-feirante faz do computador um parceiro inseparável.
o que não consegue falar. Lucilene não tem dúvidas em escrever. É uma terapia, né? Mas é um trabalho. Eu me considero aqui trabalhando. Por causa da paralisia infantil, Lucilene teve de criar soluções para facilitar coisas simples. A cada descoberta, um novo texto no blog. Eu adoro lavar minha casa, mas a gente escorrega, né? Que eu já escorreguei muitas vezes, já caí, quebrei o pé e tudo. E aí eu achei um meio colocando um pano embaixo da muleta que daí não escorrega. Raquel é mãe de uma menina especial que, mesmo sem ler e escrever, descobriu um exemplo de superação a ser seguido. Para a autoestima dela foi muito bom. Ela está muito feliz e esperançosa, né? Tem ajudado muito os jovens, né? Tem jovem que está no cadeira de roda, acha que ninguém vai olhar para ele não vai amar. Então, às vezes eu brinco, se eu amo, por que você também não pode? O Noticidade termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.